Bom, a profissão de tráfego pago, na minha opinião, se não vai ser em muito pouco tempo a parte da publicidade digital mais bem paga no ramo da publicidade. E o Brasil é, sem dúvida, a referência na gestão de tráfego pago. Nenhum outro lugar do mundo, e eu escutei isso de quem sabe, que é o Pedro Sobral, meu instrutor, sou aluno da comunidade, estou lá aprendendo. E eu quero trazer aqui uma reflexão para os estudantes de publicidade e propaganda, que é a minha intenção aqui, sempre falar voltado para esse nicho que está saindo da faculdade e que ainda não tem muito conhecimento do que fazer, para onde ir, como começar. Eu quero trazer uma reflexão que é a seguinte: se um gestor de tráfego pode ser, tem condição de ser uma pessoa muito bem remunerada, imagina um gestor de tráfego publicitário. Por quê? Quem passa pela faculdade de publicidade, quem quer a carreira de publicitário, quem entende o que é publicidade, quem já trabalhou com publicidade, quem quer aprender a trabalhar com publicidade, vai passar por várias questões referentes à identidade de marca, referentes a planejamento, referente à apresentação para cliente, vai saber conversar sobre negócio, vai saber conversar com o cliente de uma outra perspectiva que não necessariamente o cara que está na frente do computador. Na verdade, esse é um estigma, né, no diretor de arte, né, que é o cara que fica ali só na frente do computador. E eu não acredito que tem que ser assim. Eu acho que o publicitário ele precisa sair para fora do escritório e, né, ver criações, ser criativo, fomentar a criatividade, falar de negócios, falar de venda. Então, muitas questões publicitárias, né, não são tratadas, por exemplo, no curso de administração ou num tecnólogo de contabilidade, por exemplo. Então eu reforço que é o seguinte: se um gestor de tráfego ele e vai ser ou pode ser um cara muito bem pago, um gestor de tráfego publicitário tem muito mais chances, mas assim, está na frente de muitas pessoas. Porque, por exemplo, na publicidade você tem questões como redação publicitária, criatividade, títulos conceituais, o próprio conceito, a própria criação do conceito, né? A criação e a mecânica, o desenho da mecânica de uma campanha. Você também passa pela parte de cronogramas de conteúdo, você vai falar sobre conteúdo, você vai entender sobre objetivos de campanhas publicitárias, você vai falar sobre varejo, você vai falar sobre institucional, você vai falar sobre campanhas, digamos assim, para colocar gente dentro da loja, você vai falar sobre site, você vai falar sobre o mundo digital em outras esferas, né? Outras questões que diz respeito ao ecossistema digital. Enfim, você tem muito mais elementos relacionados à publicidade, relacionado à venda, que é o próprio tráfego digital, né? O que é o tráfego digital? Você está aqui, o seu anunciante está aqui e de repente passa um anúncio aqui na sua frente. O gestor de tráfego ele vem, enquanto o anúncio vai passando na sua frente, o gestor vem, joga ele na sua frente. E se você tem outros conhecimentos, porque, por exemplo, o gestor de tráfego, ele não é um cara que precisa criar uma copy. E se você criar copies também, o que vai acontecer? O gestor de tráfego, ele não é um cara que necessariamente precisa saber escrever, digamos assim, uma escrita publicitária, né? Não estou falando sobre gramática, estou falando sobre uma escrita e um texto publicitário. Ele não necessariamente precisa fazer isso. O gestor de tráfego, ele sim pensa estrategicamente e aperta os botões. E ele facilmente, desse jeito, ele ganha mais de R$5.000 por mês tranquilo. Agora, se você consegue fazer isso e também agregar o conhecimento de um publicitário,
né? Você vai fazer a copy do anúncio, você vai conseguir ter uma noção, você vai conseguir desenhar os anúncios, você vai conseguir escrever o título do anúncio, você vai juntar a sua criatividade, digamos assim, a sua criatividade artística com a parte estratégica da gestão de tráfego e vai ver que uma completa muito com a outra. Então, quer dizer, você publicitário, passando por todas essas nuances da publicidade e, de certa maneira, sendo um gestor de tráfego, você tem muito mais ferramentas. Essa é a minha opinião. E isso é o que eu quero passar para os meus alunos do meu perfil Cabeça de Publicitário. O que acontece? Eu não acredito que essa evolução, digamos assim, que essa caminhada da gestão de tráfego vá retroceder. Eu acho que ela só vai vir aumentando cada vez mais, com mais ferramentas, com mais entendimento, com mais técnicas. Mas a publicidade, digamos assim, a construção de marca, o entendimento do que é construir uma marca, né? O que é construir uma marca que o pai, por exemplo, está passando para os filhos agora, que foi construída lá atrás. O que é trabalhar com uma marca dessa, né? Hoje eu vejo muita gente falando de publicidade, falando de marketing, falando que está trabalhando com marketing e tudo mais, mas assim, é um marketing técnico. É um marketing muito, muito técnico de decoreba, de apertar, de subir post 6 horas da tarde, fazer 10 histórias de manhã, 10 histórias de tarde. Não é a essência de estudar publicidade. E o que eu quero trazer é isso. Eu tenho certeza que um gestor de tráfego que é publicitário, ele está na frente de muita gente. E ele tem muito mais capacidade de ganhar, muito mais do que a grande maioria das pessoas que aprendem tráfego pago. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Me manda um inbox, me chama no meu perfil Cabeça de Publicitário. Estou louco para tratar disso com você, gosto de conversar e vamos levantar mais questões a respeito disso. Publicidade e tráfego pago. Até mais.